Olá, queridos, paz e graça. Tudo bem com vocês? Como estão esses dias de quarentena na sua casa? Espero que o Espírito Santo esteja habitando ricamente com você e que ele esteja falando contigo nesses dias. Que altares estejam sendo restituídos, restaurados no seu lar, na sua vida, no seu coração. Amém, queridos? Estamos vendo agora, entregando para vocês uma série de vídeos. Esse é o terceiro vídeo da série, com 4 vídeos. Esse é o terceiro, que fala dos fundamentos e das portas de acesso ao reino dos céus. Se você não viu os vídeos anteriores, da introdução e da primeira característica desses fundamentos, né? No primeiro vídeo nós falamos sobre a noiva do Cordeiro, que é a cidade celestial, a Jerusalém celestial, a nova Jerusalém, nada mais é do que a noiva do Cordeiro. No segundo vídeo nós falamos sobre os muros da cidade, o muro que faz separação entre o santo e o profano, o muro que vai guardar quem está santo e quem não é santo, que vai separar quem é santo e quem não é santo, é o muro que dá o acesso à cidade, o muro que tem os portões que dão acesso à cidade. E hoje no terceiro vídeo nós vamos falar. Se você não viu, né? Se você ainda não viu, volte no nosso canal do YouTube, Mesa TV, Mesa com Z, Mesa TV, ou então no nosso IGTV no Instagram, Ministério Mesa, lembrando que é Mesa com Z. Amém, queridos? E hoje no terceiro vídeo nós vamos falar sobre o segundo fundamento de acesso ao reino dos céus. Se o primeiro nós falamos do muro, no segundo nós vamos falar dos fundamentos do muro. Qual é a importância dos fundamentos? Qual é a importância de um fundamento? O fundamento é o que sustenta, não é? Jesus mesmo diz que bem-aventurado é aquele que constrói a sua casa sobre a rocha e não sobre a areia, porque o fundamento sobre a rocha, ele sustenta, e sobre a areia, quando vem a tempestade, quando vem o vento, ele não sustenta. Então, o fundamento é o que sustenta uma construção. O fundamento é o que dá base de sustentação para que uma construção ela permaneça. Então, o muro da Jerusalém Celestial, ela tem fundamentos. Lembrando que o muro que tem os portões é que dá um acesso, ou seja, nós precisamos restabelecer os fundamentos básicos e essenciais para que o acesso ao reino dos céus possa continuar e permanecer. Ele possa continuar e permanecer aberto para que as pessoas entrem. Na eternidade, não será possível ficar entrando e saindo. Os portões serão abertos. Nós poderemos entrar e sair, mas as pessoas de fora não poderão entrar. Só que quem vai querer sair de lá com o portão aberto? Eu particularmente, só se Deus falar para eu sair, não vou querer sair de perto dele. Não vou querer sair daquele ambiente de coabitação com meu amado. De forma alguma. Nós nos submetemos à vontade dele, o que ele quiser. Mas hoje, como igreja, nós somos uma cidade não preparada ainda para estar lá com ele, para esse encontro das bodas com ele. Porque os nossos fundamentos da construção do muro, eles não estão prontos. O muro não está pronto porque os fundamentos nossos estão comprometidos. E que fundamentos são esses? Vamos à Bíblia, a palavra de Deus. Apocalipse 21, versículo 14. O muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles estavam os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Nós falamos no vídeo anterior que o muro é quadrado, o perímetro da cidade ela é quadrada, todos os lados são iguais. Aqui um pouco antes, ele fala que tem 3 portas de cada lado, né? Falando sobre os acessos serem iguais.
de qualquer lado, desde que siga o caminho, né? Os acessos são iguais para todo mundo. Então, os muros estabelecidos dessa forma, sobre fundamentos que contém o nome dos 12 apóstolos. O que significa isso? Se o muro que faz separação em santidade de quem é santo e de quem não é, de quem poderá coabitar com Cristo, de quem não coabitará com Cristo, o que significa? Que os fundamentos para a coabitação com Cristo são os fundamentos apostólicos. Lá em Efésios, no capítulo 2, o apóstolo Paulo ele fala que existe uma pedra angular. O que é a pedra angular? É o alicerce. A pedra angular é Jesus, o alicerce da construção é Jesus. E sobre esse alicerce é estabelecido um fundamento. Presta atenção. O alicerce está aqui e sobre esse alicerce é construído um fundamento. E esse fundamento é dos apóstolos e dos profetas. O ensino de apóstolos e profetas. O que significa? Os muros de acesso à cidade, eles são pela doutrina ensinada por Jesus aos seus apóstolos. Se fala em 12 apóstolos, ele está falando 12 é número de governo. E os apóstolos são os enviados de Deus para estabelecer o reino de Deus na terra. Para propagar as boas novas de que o reino de Deus é chegado a todos. Mas todos precisam aceitar o reino de Deus. Então, esse fundamento onde Jesus implantou no coração, ele impartiu no coração dos 12 apóstolos, é o que fará, é o que dá o fundamento para os muros da cidade celestial. É o que dá o fundamento para o vestido da noiva. Sabe os fundamentos para construir, para desenvolver o vestido da noiva? São os fundamentos apostólicos. E aí eu não vou entrar em detalhes, eu não vou entrar em discussão se existe hoje ou se não existe apóstolo. Quem é o 12º apóstolo? Já que Judas se perdeu, escolheram Matias, falam que é na carne, mas que Deus escolheu Paulo, e aí é Paulo, não é? Não interessa quem é. O que interessa é que é um apóstolo ou um conjunto de apóstolos que Deus estabeleceu para que o fundamento do Evangelho de Jesus Cristo seja construído sobre o alicerce que é o próprio Jesus. E sobre ali edificado o corpo de Cristo. Sobre ali edificado a construção, a obra, ali edificado os muros da cidade. Queridos, tem tanto evangelho estranho sendo pregado hoje em dia. Tem tanto evangelho diferente. Hoje em dia tem gente falando que a Bíblia não é suficiente. Tem gente falando que Deus não é o centro, que o homem é que é o centro. Tem gente falando de tudo hoje. Hoje tem gente falando que você precisa ter uma mente milionária. Tem gente que há muito tempo fala que você, para ser filho de Deus, você tem que ser próspero, tem que ser rico, e prosperidade como riqueza financeira, material. Enquanto o meu Jesus falava que onde está o seu coração, ali está o seu tesouro. Na verdade é o contrário, né? Onde está o seu tesouro, ali está o seu coração. Então quem que é o nosso Deus? São as riquezas? É bom ter dinheiro? É lógico que é bom ter dinheiro. Só que Jesus não morreu para me dar dinheiro. Jesus não morreu para que eu tenha abundância financeira. Jesus morreu para que eu tenha abundância de vida. O dinheiro pode vir ou não vir,
Mas mesmo ele vindo pouco, ele vai ser suficiente para me dar mais do que aquilo que eu poderia esperar ou imaginar. Eu vivo essa experiência. Eu vivo essa experiência. Eu vivo muito melhor do que aquilo que eu ganho. Deus faz transformar. Porque isso é abundância de vida. Porque o mais importante para mim é Ele. O mais importante para mim é estar com Ele. Então, os fundamentos apostólicos, se a gente lê ali nos fundamentos, ele é encravado de pedras preciosas. Pedras preciosas, sempre que fala em pedras preciosas, sempre que fala em pedras preciosas, sempre que fala em pedras preciosas, eu me lembro do texto de 1 aos Coríntios, no capítulo 3, quando o apóstolo Paulo fala que as nossas obras serão provadas pelo fogo. Quem for pedra preciosa, quem for ouro, quem for prata, vai permanecer. Quem for madeira, quem for palha, quem for feno, vai ser consumido. Se pedras preciosas fazem parte dos fundamentos ao lado dos apóstolos, significa que a palavra apóstolo significa enviado. Então, aqueles enviados pelo Senhor, com as suas obras provadas pelo fogo, estabelecerão os fundamentos do muro da cidade celestial. Eles é que estabelecerão os fundamentos do vestido da noiva do Cordeiro. O que você tem feito da sua vida? O que eu tenho feito? Sabe que isso tem me impactado demais, porque o que eu tenho feito? O que eu tenho produzido de obras? A obra não salva ninguém. Mas o apóstolo Tiago diz: mostra-me a sua fé sem obras, que eu te mostro a minha fé através das obras que eu pratico. E a Bíblia toda é cheia de exemplos que nós temos que ter obras sim, que nós temos que fazer as coisas sim. Aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso estou pecando. O que é fazer o bem? É simplesmente, uau, como tal pessoa é legal, uau, aquela pessoa está passando dificuldade, nossa, coitado. Isso não é bondade, querido. Isso não é bondade de forma alguma. Fazer o bem é fazer, é ação, é ajudar. Está precisando, a gente ajuda, a gente divide o pão. Está precisando de... Está sem energia, a gente ajuda a colocar energia na casa. Tem gente tendo dificuldade para fazer as coisas, tem gente dificuldade para estudar, sabia? Eu vou lá e ajudo ensinando. Isso não é só dinheiro, não, é ajudar as coisas. A pessoa está tendo dificuldade de entender a Bíblia, quando eu vou lá e ajudo a entender, eu estou praticando bem. Então tem várias coisas. Quando a pessoa tem dificuldade na escola, uma criança tem dificuldade na escola, um adolescente tem dificuldade na escola, um amigo tem dificuldade na faculdade. Eu ajudo, eu estou praticando bem. Quando eu ajudo alguém a atravessar a rua, eu estou praticando bem. Então não é só financeiro. A prática do bem é uma característica marcante. As obras são características marcantes dos verdadeiros filhos de Deus. Amém, querido? Então guarde isso no seu coração. Que o seu coração seja uma terra fértil para a semente dessa palavra. E que no devido tempo essa palavra possa germinar, crescer e frutificar, dando frutos a 30, a 60 e a 100 por um, conforme a vontade de Deus. Não se esqueça, os fundamentos de acesso ao reino dos céus passam pelo Evangelho, fundamentado dos apóstolos sobre a pedra angular, sobre o alicerce que é Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e que Ele sempre tenha misericórdia de ti. Que o Senhor te abençoe e que derrame a paz de Jesus, que excede todo entendimento, sobre a sua vida e a sua casa, hoje e para sempre. Amém, queridos? Fique com Deus, até a próxima.